Como gerar renda com ações? Essa é a principal dúvida que eu acho que quem está começando a investir em ações tem. Por isso eu vou passar aqui com vocês por todas as formas que você tem de gerar renda investindo em ações. Lembrando que essa aula aqui faz parte do Varus Academy, onde você encontra tudo para aprimorar sua vida financeira, desde cursos até recomendações de investimento. Para conhecer, é só acessar o primeiro link que está aqui embaixo. Existem basicamente 6 formas de você gerar renda com ações: dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, valorização, aluguel das ações e, por fim, opções de ações. E antes de mais nada, a gente precisa entender que a gente precisa separar algumas coisas. A primeira delas é que ações, elas não pagam uma renda fixa. Como você bem sabe, ações são renda variável. Ou seja, tanto essas ações elas podem se desvalorizar, quanto os dividendos que elas pagam, as bonificações que elas pagam, juros sobre capital próprio que elas pagam, pode cair, pode aumentar, pode não existir em determinado mês. Então isso é a primeira coisa que você precisa ficar ligado. Por esse motivo, não dá exatamente, estritamente, para a gente considerar que você pode usar ações para 100% da sua renda passiva. Por mais que você consiga distribuir ali ao longo dos meses os dividendos que as ações vão pagar para você, pode acontecer daquele dividendo aumentar, daquele dividendo diminuir, aquele dividendo não é fixo. E você, por outro lado, tem uma despesa que é fixa, pelo menos a maior parte dela costuma ser fixa. Então, não dá para você levar em conta todos aqueles dividendos ali, se você pensa em viver de renda exclusivamente dos seus investimentos. Então, não conte com 100% dos dividendos, dos proventos ali, de qualquer coisa, de qualquer renda que vai vir das ações. Não conte com isso 100% para você viver, porque você pode acabar enfrentando alguns problemas e cometendo alguns erros que eu vou falar com você aqui no final dessa aula. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter noção. A diferença entre uma renda recorrente e uma renda eventual, que é de fato onde os dividendos, onde a renda com ações se encaixa. Por outro lado, você consegue se planejar, como eu falei, para receber dividendos de forma a tentar receber sempre todos os meses. Tem ações que pagam todos os meses, mas é a minoria delas, mas a maior parte das ações, ela vai te pagar ali uma renda quando a gente está falando de dividendos, tá? Especificamente via essa forma, que é o que muita gente procura. A maioria das pessoas, quando fala em renda com ações, já pensa direto em dividendo, mas existem outras 5 formas, como eu falei para você, a gente vai passar por cada uma delas aqui. Você consegue se planejar para receber dividendos todos os meses. Em contrapartida, como eu falei, a maior parte das empresas paga dividendos trimestralmente. Algumas vão pagar semestralmente, outras vão pagar anualmente, e tem empresas que nem pagam dividendos, mas mesmo assim você consegue gerar renda com elas. Então, daquelas 6 que eu falei, dividendos é realmente a que brilha os olhos de muita gente, a que muita gente conhece, então eu vou começar por ela. A primeira coisa que você precisa entender é que o dividendo que você recebe quando você é sócio, quando você vira acionista, quando você compra uma ação daquela empresa, ela é uma partezinha do lucro da empresa. Ela não tem nada a ver, por exemplo, com o preço que a ação está sendo negociada. Diretamente não tem nada a ver com aquilo ali. Os dividendos, eles se referem exclusivamente à operação da empresa. Então, por mais que a gente tenha essa abstração de olhar para uma ação, olhar para um papel que a gente chama, de a gente virar e falar, olha, eu investi nas ações XYZ, mas de fato você virou o acionista daquela empresa, você virou sócio daquela empresa. Então você vai receber como sócio parte do lucro daquela empresa. Então é justamente daí que vem os dividendos. A empresa, ela vende seus produtos e serviços, ela tem os seus custos e espera-se que no final ali ela lucre alguma coisa, ela não tenha prejuízo. Se ela tiver aquele lucro, ela pode, se ela quiser, distribuir parte daquele lucro para você que é acionista da empresa. E aí ela não pode escolher, tá, para quem ela vai distribuir os dividendos. Ela não pode chegar e falar, ah não, só vou distribuir para esses caras aqui, ó, para os majoritários. Eu só vou distribuir para esse grupinho aqui. Não é assim que funciona. Existe uma diferença entre tipos de ações. Então, você tem uma ação ordinária e você tem uma ação preferencial, e uma ação preferencial que em algumas vezes tem a preferência no recebimento de dividendos ou recebe um pouco a mais de dividendos, mas essa é uma regra que tá clara ali no jogo, beleza? Então não dá para simplesmente a empresa chegar e falar, ah não, vou pagar só para esses 3 aqui que são os donos da empresa de fato, né, que tem maior participação, ou só para esses amigos aqui meus. Não dá para ela fazer isso. Se ela vai distribuir dividendos, ela tem que distribuir a mesma quantidade. E aí ela vai distribuir baseado nesses tipos de ações. Para os acionistas de ações ordinários, ela pode distribuir um determinado valor, e para os acionistas de ações preferenciais, ela pode distribuir sim outro valor. Mas entre esses grupos, todo mundo tem que receber ali igual,
óbvio, proporcionalmente à quantidade de ações que você tem. Por isso que a gente fala, quando a gente está falando de dividendos, a gente costuma falar em lucro por ação, dividendo por ação, e as empresas, quando divulgam os seus comunicados, elas também colocam lá que ela vai distribuir, por exemplo, 400 milhões em dividendos, o que dá aí 1,60 por ação, 2,50 por ação, 50 centavos por ação. E aí você sabe quantas ações você tem, você sabe quanto que você vai receber. E aí o primeiro ponto de atenção que você precisa ter, se você estiver buscando empresas que distribuem dividendos, é uma coisa chamada payout. Tá? O que é o payout? O payout é justamente o quanto do lucro daquela empresa ela está distribuindo para você naquele período de tempo. Então, por exemplo, se a empresa lucrou R$100 e ela vai distribuir R$70, o payout dela é de 70%. E por que você precisa se atentar com isso? Por dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é que se a empresa ficar sempre pagando um payout muito alto, ela pode não ter dinheiro para reinvestir na empresa. E aí, isso é uma outra coisa que você precisa entender também. Como eu falei, existem empresas que pagam dividendos e empresas que não pagam dividendos. Normalmente, as empresas que não pagam dividendos, claro, as que têm lucro e resolvem não pagar dividendos, é pelo simples motivo de que ela prefere reinvestir aquele dinheiro no negócio dela. Por que ela prefere fazer isso? Não é porque ela não quer te pagar, não. É porque ela vê maior potencial de retorno reinvestindo aquele dinheiro na própria empresa para fazer ela crescer, para ela expandir no seu mercado e futuramente ela pagar dividendos. Só faz sentido para a empresa pagar dividendos se ela não estiver conseguindo ter um retorno superior reinvestindo no negócio dela ao que ela teria te pagando dividendos. Ou seja, se pagando dividendos para você, ela te dá um retorno de 6% ao ano, e aí quando a gente fala 6% ao ano, a gente está falando já de uma coisa chamada dividend yield, que é o quanto que a empresa paga de dividendos sobre o preço da ação, beleza? Esse é o dividend yield. Então, se ela está te pagando um dividend yield de 6, 7% e ela prefere fazer isso, é porque ela não encontrou uma forma de reinvestir o dinheiro na empresa dela e fazer aquele dinheiro gerar mais de 7% de retorno para você, acionista. Beleza? Então aí a gente já tem uma noção muito clara de quais são os tipos de empresas que pagam dividendos. Ou seja, as empresas que pagam dividendos são empresas que estão mais consolidadas no mercado, que já expandiram muitas das vezes e não tem mais para onde crescer tanto. É por esse motivo que, por exemplo, a WEG é uma empresa que hoje não paga tantos dividendos e, apesar disso, muita gente gosta dela. Por quê? Porque a empresa segue reinvestindo no seu próprio negócio para expandir. A WEG tem uma operação que é hoje internacional. Ela está expandindo as suas operações para diversos países. Então, por esse motivo, ela opta por reinvestir no negócio dela, porque ela vai ter um retorno maior do que ela se pegasse esse dinheiro, separasse e distribuísse para você, que é investidor, que é acionista daquela empresa. O problema do payout alto é a empresa não estar conseguindo reinvestir no seu negócio para conseguir, no mínimo ali, manter as operações. Que aí você deve estar pensando, mas se a empresa está pagando dividendo, é porque, como você falou, ela já não tem mais para onde crescer. Então não é melhor ela distribuir tudo dos dividendos dela? Não, não é bem assim, porque a empresa ela precisa se manter. Muitas das vezes, esse reinvestimento que essa empresa vai fazer, esse dinheiro que ela vai reter e não vai te pagar, é justamente para conseguir se manter competitiva, para conseguir manter o mercado dela e evitar que nos próximos anos ela acabe tendo um lucro menor e, consequentemente, te pague um dividendo menor. Então, esse é o ponto de atenção que você precisa ter com um payout muito alto. Pode indicar que a empresa ou ela está tentando inflar os seus dividendos aí temporariamente para fazer com que mais investidores sejam atraídos para aquela empresa, e aí isso é ruim porque, como eu falei, pode acabar prejudicando o negócio dela, ou ela realmente está pagando um payout alto ali porque ela já não tem mais para onde crescer, ela consegue se manter ali com uma pequena parte do seu lucro. E aí você precisa se atentar se esse payout ele não está maior do que 100%. Esse payout estando maior do que 100%, isso é um grande indício de que a empresa pode vir a ter problemas no futuro, porque ela está distribuindo além da sua capacidade de dividendos, além do lucro que ela teve naquele determinado período. Isso pode acontecer e ser uma coisa ruim, mas isso pode acontecer simplesmente porque ela teve lucros acumulados em anos anteriores que ela optou por não distribuir, sabe-se lá por qual motivo. Beleza? Por outro lado, um payout muito baixo pode gerar duas consequências. Ele pode não atrair investidores que buscam gerar renda com dividendos, como por exemplo você que está assistindo esse vídeo aqui, ou ele pode indicar que a empresa quer pagar um pouquinho de dividendos ali, mas ela também quer reinvestir bastante no negócio dela.
E aí, isso é uma coisa legal, porque como eu falei, não existe só dividendos como forma de você gerar renda com ações. Existem várias outras formas que a gente vai falar aqui, beleza? Então, esse é o ponto de atenção que você precisa ter com o payout. E aí, um outro perigo que você precisa ficar ligado é o do dividend yield. Como eu falei, dividend yield é o quanto a empresa está pagando para você de dividendo sobre o preço da ação. Isso pode te levar a você querer empresas sempre que pagam o máximo de dividend yield, que tenham o maior retorno possível em termos percentuais. Porque, fazendo uma análise simples da situação, o que você vai preferir num primeiro momento? Você investir R$10 numa empresa que vai te devolver R$1 por ano, ou você investir R$10 numa empresa que vai te devolver R$5 por ano? É óbvio, no primeiro momento, que você vai preferir a segunda opção, porque nela você recebe o retorno do seu investimento em 2 anos. E aí você praticamente zera o risco que a gente chama, né, de você estar investido naquela empresa. Só que não é bem assim. Porque esse dividend yield, muitas das vezes, pode estar exageradamente alto porque simplesmente o preço da ação caiu. Então lembra, essa conta do dividend yield é uma divisão de quanto ela paga de dividendos sobre o preço da ação. O dividend yield ele pode aumentar se o dividendo da empresa subir, mas ele também pode aumentar se o preço da ação cair. E isso normalmente é uma coisa ruim. Ninguém vai querer ver os preços das ações caindo sem parar, porque isso normalmente vai indicar que a empresa está indo mal das pernas, beleza? Agora, ainda nesse assunto, quais será que são as melhores empresas aí para você investir e receber dividendos? Quais são boas pagadoras de dividendos? Quando a gente fala nesse assunto, vem à cabeça de muita gente um método que ficou muito famoso por aí, chamado de BEST, do Luiz Barsi, que é um cara que ficou muito famoso já, um senhorzinho, por receber uma grande quantidade de dividendos, por focar em empresas de recebimento de dividendos, que para ele são as empresas que fazem mais sentido ali. A tese de investimento dele é justamente essa, você investir em empresas que pagam bons dividendos para você formar uma carteira que ele chama de previdenciária. Quais são essas empresas, então, que fazem parte desse BEST? BEST é um acrônimo para os setores de empresas que pagam bons dividendos, que são eles: bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. E a lógica por trás dessas empresas elas pagarem bons dividendos é que elas têm uma previsibilidade de receita, seja porque as pessoas elas não conseguem cancelar aqueles serviços, como por exemplo, saneamento. Você não pode chegar e falar: ah, não, eu não quero água encanada não. Ah, não, eu não quero esgoto aqui na minha casa não. Ou por exemplo, energia elétrica. Ah, não, eu não quero energia elétrica aqui na minha casa não. Eu vou fazer a minha geração por conta própria aqui. Mesmo assim, se você quiser fazer sua geração por conta própria, você precisa passar pelo sistema de energia que está todo conectado e precisa pagar uma tarifa ali. Você precisa ser cliente das empresas de energia. Da mesma maneira, isso acontece com as empresas de telecomunicações. Ah, eu não quero ter celular hoje não, eu não vou pagar a internet. Muito difícil isso acontecer. A gente vive num mundo conectado, você precisa de celular, você precisa de internet e você não tem tantas empresas assim de telecomunicações. Então você vai acabar indo para uma ou para outra, mas independente disso, você vai precisar contratar um serviço desses. Da mesma forma, bancos é um outro setor que também tem uma alta recorrência de serviços, alta recorrência de clientes pagando dinheiro para eles. Então, essa é a grande lógica ali por trás desse método BEST, por trás desses setores que pagam dividendos. Isso faz total sentido conceitualmente, tá? Como eu acabei de te explicar aqui. Mas você precisa ir além disso. Porque aqui a gente está falando de setores, como eu falei, bancos, energia, saneamento, seguros, telecomunicações. Todos esses setores, eles têm empresas boas e empresas ruins. Então você precisa ir além do setor e entender quais são as melhores empresas que estão dentro daquele setor para você conseguir receber bons dividendos ao longo dos anos. Porque não adianta, a gente não quer ter uma carteira de dividendos para receber muito durante um ano e logo depois você receber pouco e ter que ficar trocando aquelas ações ali. Você quer, muitas das vezes, você tem essa filosofia mais de buy and hold, que a gente chama ali, né? De você comprar e manter aquelas empresas e ir construindo a sua carteira ao longo do tempo. Então, para isso acontecer, você precisa ir além. E aí, você tem que fugir principalmente da armadilha que eu falei, que é você caçar um dividend yield sempre muito alto. Normalmente, um dividend yield aí que está pagando muito, por exemplo, como uma regra de bolsa aí, acima de 20%, ou ele é um dividendo não recorrente, ou seja, aquilo aconteceu em um determinado período específico, isso vai se reduzir, ou são empresas que estão passando por um determinado problema, e aí o dividend yield alto, na verdade, é porque o preço da ação caiu e não porque o dividendo que ela paga é muito alto. Essa é a primeira forma aí que muita gente pensa quando quer gerar renda com ações. Mas a segunda forma de receber uma renda ali, se não todos os meses, de forma recorrente, é com os juros sobre capital próprio.
O juros sobre capital próprio nada mais é do que uma outra forma das empresas pagarem os seus acionistas, pagarem os seus investidores. Muito parecido com o dividendo, só que esse juros sobre capital próprio, ele tem um benefício tributário para a empresa. Ou seja, a empresa ela consegue abater esse juros sobre capital próprio do seu lucro antes dela pagar imposto de renda. Então, com isso, ela acaba pagando um imposto menor. Por outro lado, os juros sobre capital próprio, você como investidor tem que pagar imposto por ele. Mas quando esse dinheiro cai na sua conta ali, ele já vem líquido de imposto. A empresa ela já faz essa retenção do IR para você, beleza? Então, juros sobre capital próprio não tem muito o que inventar aqui. É muito parecido com dividendos, é só um outro artifício aí que a empresa pode usar para distribuir dinheiro para você. Agora, uma terceira forma que a empresa pode usar para distribuir dinheiro para você é com a bonificação de ações. A bonificação de ações funciona um pouco diferente. Ao invés da empresa distribuir de fato dinheiro para você, esse dinheiro cair na sua conta, o que ela faz? Ela te dá mais ações da empresa. Ou seja, ao invés de você receber, por exemplo, R$50 de dividendos, você recebe R$50 em ações da empresa. Ou seja, você recebe ali, num exemplo em que a empresa seja cotada a R$5, você recebe 10 ações dela. E aquilo entra ali na sua conta investimento, na conta que você tem ali no banco ou na corretora. E aí, a partir daí, o que você pode fazer com esse dinheiro? O que você pode fazer com essas ações? Você pode vender elas e aí isso de fato vai se concretizar em um pagamento, em uma renda ali para você. Ou você pode, muito bem, segurar essas ações e no próximo pagamento de dividendos, você vai receber os dividendos sobre aquele montante total de ações que agora você tem a mais. Ou seja, você aumentou o seu recebimento via bonificação de ações. Agora, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui sobre dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação de ações, a gente precisa responder uma pergunta que eu não sei se você já se fez, que é a seguinte: investir em empresas pensando em receber dividendos faz sentido para eu gerar renda com ações? É a melhor estratégia? Olha, se você tiver em fase de utilização da sua renda passiva, sim, faz total sentido você investir em empresas para receber dividendos e, com isso, viver a sua vida ali. Ou seja, se você estiver na sua fase de usufruto, que a gente costuma falar. Mas, caso você ainda não esteja nessa fase de usufruto, você esteja na fase de crescimento patrimonial, já pensando em ter uma carteira de renda passiva com dividendos no futuro, o que você pode fazer é pegar esses dividendos e reinvestir. Fazendo isso, você começa a acumular mais e mais ações, começa a receber mais e mais dividendos e tem uma valorização muito melhor do que se você pegasse esses dividendos e usasse esse dinheiro, gastasse esse dinheiro. Agora, uma outra forma de você crescer o seu patrimônio, e é uma forma que eu considero melhor ainda do que você pegar esses dividendos e reinvestir, é você investir em empresas que não pagam dividendos, que focam em crescer, que focam em reinvestir o seu capital, reinvestir o lucro que elas têm para crescer, para lá na frente pagar dividendos. Porque normalmente essas empresas têm uma valorização muito maior do que as empresas de dividendos. Como eu te falei, a empresa ela distribui dividendo quando ela não tem mais onde colocar aquele dinheiro, vamos dizer assim. Quando ela não está tendo mais um retorno tão alto investindo aquele capital. Por esse motivo, se você está em fase de acumulação, se você está em fase de crescimento patrimonial, a melhor coisa que você pode fazer nessa grana que você separou para investir em ações é você investir em empresas de valorização. E essa é a nossa quarta forma de gerar renda com ações. Mas como assim gerar renda com ações com a valorização da ação? Porque, vamos lá, se eu comprei uma ação por R$10 e agora ela está cotada a R$20, esses R$10 de lucro que eu tive ali, na verdade eu não tive, né? Porque esse lucro ele não foi para o meu bolso, então eu não posso pegar ele e gastar. Olha, na verdade você pode sim, é só você vender aquela ação e aí esse dinheiro vai para o seu bolso e você vai gastar ele. Não tem basicamente nenhuma diferença de você receber o dividendo ali e gastar o dinheiro. E é claro, você vai pensar, é óbvio que tem uma diferença, porque quando eu recebo o dividendo, eu ainda mantenho a ação. Quando eu estou vendendo a minha ação, eu perco ela. Ou seja, eu perco a minha vaca leiteira, eu perco a minha geração futura de renda. Sim, mas você concorda comigo que o dividendo que ela está te gerando não é o valor todo da ação que você tem investido? A gente viu ali o dividend yield. Então, o dividend yield é 6%, 10%. Você está recebendo só 10% de renda. Então, por que ao invés de você vender todas as ações, você não vende só 10% e usa aqueles 10% como renda para você utilizar? Estritamente ali, esse dinheiro vai para o seu bolso da mesma forma. O dinheiro não tem carimbo, você não precisa receber via dividendos para conseguir gastar esse dinheiro. É só você pegar e gastar. Mas a gente sabe
sabe que esse não é um costume, não é um hábito muito comum da maior parte dos investidores. Mas sim, essa é uma forma totalmente possível de você gerar renda com ações. Você investe em ações que vão se valorizar. Essa valorização, você retira uma parte, você vende uma parte dessas ações e usa para você gerar a sua renda. É claro que você precisa se atentar a um detalhe muito importante. Como eu falei, você não pode matar a sua fonte de geração de renda futura. Então, você precisa fazer um cálculo ali. Isso muitas vezes é difícil para o investidor, mas você precisa calcular quanto que você pode tirar para não afetar a sua geração futura de renda e, ao mesmo tempo, você ter uma renda boa ali que você possa usar, que seja suficiente para você usar no seu dia a dia e cobrir os seus gastos. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente faz aqui para os nossos clientes na Varus Consultoria, onde a gente acompanha todo o seu patrimônio, faz o seu planejamento financeiro, executa tudo para você. Eu costumo falar que é como se fosse um personal trainer, que além de passar um treino personalizado, ele ainda vai para academia e malha por você. A única coisa que você precisa fazer é aprovar o que ele está fazendo. Então, se você quiser conhecer, se você quiser ter esse tipo de serviço, eu vou falar o seguinte, eu vou te convidar para clicar no primeiro link que está aqui embaixo e agendar uma reunião, que é uma análise gratuita da sua carteira com um dos nossos consultores de investimento. Aí, ele vai olhar para sua carteira, vai entender qual que é o seu perfil, vai entender quais as suas necessidades, quais são os seus objetivos e vai poder analisar o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de errado. Essa análise de carteira, esse diagnóstico é totalmente gratuito. É só você clicar aqui no primeiro link e marcar aí o seu bate-papo com um dos nossos consultores, beleza? Bom, a única questão que você precisa se atentar aqui quando você vai vender parte das suas ações para cobrir a sua renda é com relação aos impostos. E aí, em dividendos, agora, infelizmente, a gente também começou a ser tributado ali com a nova tributação dos dividendos. Então, como que funciona? Então, da mesma maneira, ou com valorização ou com dividendos, você precisa se atentar aos impostos que você vai ou não pagar, dependendo da sua situação. Nos dividendos, como que funciona? Existe uma tributação de 10% que acontece quando você recebe mais de 50 mil por mês de uma mesma fonte pagadora, ou seja, de uma mesma empresa. Se uma empresa distribuir para você no mês mais de 50 mil de dividendos, você vai ter que pagar 10% de imposto ali sobre aquele valor. Ou seja, isso dá aí 600 mil por ano por fonte pagadora, por empresa. Se você não recebe isso hoje, você não precisa se preocupar com essa tributação de 10%, porém, você precisa se ligar numa coisa que também foi criada, que se chama tributação mínima, que é o quê? A sua renda, ela não pode passar de 600 mil reais por ano, beleza? Se a sua renda passar de 600 mil reais por ano, entre 600 mil e 1,2 milhão, você vai ter que pagar o imposto de renda mínimo ali, que começa em 0%, né? Como eu falei, se você recebe menos de 600 mil e sobe até 10% para uma renda de 1,2 milhão, que é o máximo ali que você pode pagar. Então, se você receber 2 milhões, você vai pagar 10% de imposto sobre esse valor. Se você receber 1,2 milhão, você vai pagar 10% de imposto sobre esse valor. Entre 600 e 1,2 milhão, existe uma tabela ali escalonada que vai de 0 até 10%. Já quando a gente está falando de valorização, quando a gente está falando de vender as suas ações para usar como renda, você vai ter um imposto ali de 15% sobre as ações se você vender mais de 20 mil reais no mês. Ou seja, não é 20 mil de lucro, tá? Se você vender acima de 20 mil, o lucro que você teve, você vai pagar 15% em cima dele. Ou seja, vendeu 30 mil reais em ações e desses 30 mil você teve 10 mil de lucro, ou seja, você comprou por 20 e vendeu por 30, 10 mil de lucro, você vai pagar 15% de imposto em cima disso, ou seja, vai pagar R$ 1.500. Beleza? Isso caso você faça uma operação onde você compra num dia e vende no outro. Agora, se você comprar e vender no mesmo dia, que é o que a gente chama de day trade, você vai pagar 20% de imposto, independente da quantidade. Tá? Pode vender R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, o que for. O que for. Beleza? Bom, a quinta forma de você gerar renda com ações é você alugando as suas ações. Como que isso funciona? Você vai lá na sua corretora e você habilita o que a gente chama de BTC, que não é Bitcoin, é aluguel de ações. E aí você deixa as suas ações disponíveis para alguém que não tenha elas, possa pegar emprestado elas de você para fazer uma coisa que a gente chama de operar vendido. Ou seja, o investidor ele pode apostar na queda daquelas ações. Como ele faz isso? Ele pode vender as ações sem ter. E aí, vendendo as ações que ele não tem, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar emprestado de quem tem e disponibilizou aquilo para aluguel. Então, ele vai pagar uns juros ali sobre aquele aluguel, vai pagar um percentual ali, que é literalmente um aluguel que ele está pagando para você receber. Para você que alugou as ações. E aí você vai receber um trocado. E aí,
Como eu acabei de falar, isso é um trocado. Então, é muito difícil que isso seja suficiente para cobrir aí a sua renda e seus gastos mensais, mas é uma coisa que, se você tiver muitas ações, se você for um investidor grande aí, pode contribuir um pouquinho ali para o seu retorno, um pouquinho ali para a sua renda. Bom, a sexta forma de você gerar renda com ações, e a última delas, é com uma venda coberta de opções. E aí eu vou passar bem superficialmente por esse assunto, porque esse é um assunto bem mais avançado, onde a gente vai ter aula aqui sobre isso, mas não vai ser essa aula aqui. Beleza? Como que funciona uma venda coberta de opções? Primeiro a gente precisa entender o que é uma opção. E para facilitar, eu vou te explicar o que é uma opção de compra. Uma opção de compra nada mais é do que um contrato que você está comprando que te dá, olha só, uma opção de comprar uma determinada ação por um determinado preço até ou em uma determinada data específica. E esse contrato, ele tem um valor, você precisa comprar ele na bolsa. Ou seja, se você comprar uma opção de compra de Petrobras a R$ 36,50, isso significa que você vai ter a opção de comprar as ações de Petrobras a R$ 36,50, normalmente até uma determinada data. Por exemplo, 15 de fevereiro de 2026. E aí, para cada contrato desse, para cada opção, você pode comprar uma ação. Ou seja, se você compra 100 opções dessas, você vai ter o direito de comprar 100 ações da Petrobras. Se você comprar 1000 opções dessa, você vai ter o direito de comprar 1000 ações da Petrobras. E como eu falei aqui, isso é um direito. Ou seja, pode ser que chegue na data e você não queira exercer essa opção. Olha, mas por que você faria isso, né? Você pagou, vamos dizer, R$ 1,50 para comprar esse contrato que te dá o direito de comprar a Petrobras a R$ 36,50. Por que você não exerceria, já que você gastou dinheiro para isso? Bom, você pode não exercer, por exemplo, se as ações da Petrobras nessa data tiverem R$ 30. Ou seja, se você pode comprar no mercado ali, na bolsa normal, por R$ 30, não faz sentido você exercer aquela opção para comprar ela a R$ 36,50. Quando isso acontece, muitas das vezes o preço da sua opção ela desvalorizou ao longo do tempo, mas a título de curiosidade, tá? Você não precisa gravar isso, mas a gente costuma falar que a opção ela virou pó, beleza? Bom, agora como que funciona a venda coberta de opções? Como que a gente ganha dinheiro, então, com opções que não é dessa maneira tradicional que eu acabei de falar aqui. Não é comprando as opções e exercendo elas, beleza? Você vai ganhar dinheiro com uma venda coberta de opções atuando na outra ponta. Ou seja, ao invés de comprar uma opção de compra, você vai vender uma opção de compra. E aí, ao invés de ter o direito de comprar aquela ação, você vai ter a obrigação de vender aquela opção para quem você vendeu a opção. Parece um pouco confuso, mas o que acontece? De um lado, você tem o comprador da opção, nesse caso, uma opção de compra. Ou seja, o comprador ele vai ter a opção de comprar as ações. Você está na outra ponta vendendo as suas opções de compra para aquele comprador. Ou seja, se ele tem o direito de comprar aquelas ações, você vai ter a obrigação de vender aquelas ações para ele. E por esse motivo, você precisa ter as ações. Ou seja, se na data que foi estipulada, esse cara aqui, ele pedir para comprar as ações de você e você não tiver aquelas ações, o que você vai ter que fazer? Você vai ser obrigado, e aí a corretora obriga você a fazer isso, você automaticamente vai no mercado, compra aquelas ações ali e vende para ele. Quando isso acontece, a gente fala que essa foi uma venda descoberta de opções. Por que descoberta? Porque você vendeu as opções para o cara, para o comprador, sem ter as ações, você estava descoberto. O que a gente está falando aqui é uma venda coberta de opções. O que é isso? Você vendeu a opção para o comprador, mas você tem as ações. Então, ao invés de ter que ir no mercado e comprar desesperadamente, pagando qualquer preço por aquelas ações, você vai ter que entregar as suas ações para ele. Olha, mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Presta atenção. Lembra que eu te falei no primeiro exemplo que você pode não exercer a sua opção de compra? Quando que isso vai acontecer? Quando a ação ela estiver abaixo do preço que a gente chama de strike da opção, ou seja, se a minha opção é para comprar a Petrobras a R$ 36,50 e as ações da Petrobras estão a 30, eu não vou querer exercer a minha opção. Beleza? Porque é mais barato eu comprar a 30. Então, é nesse cenário em que você ganha dinheiro com a venda coberta de opções. Ou seja, você vendeu as opções para esse comprador, você tem as ações, mas esse comprador que pagou um preço ali, pagou, por exemplo, R$ 1,50 por cada opção, ou seja, se você tiver 100 ações, você vende 100 opções para ele, você vai embolsar R$ 150 de lucro. Se essa ação ela tiver a R$ 30, esse comprador ele não vai querer exercer a opção dele. E aí, esse contrato, como eu te falei, ele vai expirar naquela data, você simplesmente embolsou os R$ 150 de lucro. É assim que você ganha dinheiro
com venda coberta de opções, mas como eu falei, esse é um assunto bem mais avançado, só que eu não poderia deixar de falar ele aqui para você saber que ele existe. Então, é uma estratégia bem mais complexa que, se você é iniciante, você não deveria focar nela agora. Quer gerar renda com ações? Foca em valorização e foca em receber dividendos. Inclusive, você pode alugar as suas ações também, que você vai ganhando um troquinho a mais ali. Mas presta atenção para você não cometer nenhum daqueles erros que eu falei aqui. Então, não confunde dividendos com uma renda garantida. Isso não é renda garantida. Se você precisar de uma renda fixa, passiva, vamos dizer assim, use a renda fixa, use um CDB, use os títulos públicos para garantir essa renda para você. Então, não confunde isso. Não compre as ações pensando em receber dividendos só olhando o dividend yield, beleza? Não compre uma ação a qualquer preço, a qualquer custo. Você precisa, no mínimo, saber uma coisa chamada de valuation, que é como precificar a ação, quanto vale aquela ação. Se você não sabe isso, terceiriza a sua decisão para quem sabe fazer esse valuation, como a gente, por exemplo. Ou vai aprender por conta própria a fazer esse valuation. Então, não dependa 100% de ações para gerar renda para você, porque você sabe, ações são renda variável, é um mercado cíclico que pode estar em alta ou pode estar em baixa, e se ele estiver em baixa, você pode acabar dilapidando o seu patrimônio para tentar viver de renda ali, mas você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Além disso, não pega todos os seus dividendos ali, não pega toda a sua valorização e gasta. Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflação. Algumas empresas, elas conseguem repassar a inflação para o seu consumidor. Elas conseguem fazer a receita da empresa crescer acima da inflação e fazer o dividendo crescer acima da inflação também. Mas, caso ela não consiga, você vai precisar separar uma parte daquela renda que você recebe para reinvestir, no mínimo, para você atualizar o seu patrimônio o quanto a gente teve de inflação. Caso contrário, você também vai estar dilapidando o seu patrimônio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.